E aí, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje a gente está recebendo ela que é coordenadora de projetos do IPTC, o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, Raquel Cerini. Seja muito bem-vinda, Raquel. Uma honra poder contar contigo. Olá, João, e a todos que estão nos assistindo hoje. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar do mercado de transportes. Boa, prazer é todo nosso de poder contar contigo, Raquel. E você ouvinte, não esqueça de deixar o like já no vídeo pra gente, hein? E a gente também sempre lembra que esse episódio tem um oferecimento da Azul Rede de Postos, que é uma parada de qualidade com tudo que você precisa na estrada. São 5 postos de combustível no Paraná, localizados em Cascavel, Toledo, Candói, Diamante do Norte e Marechal Cândido Rondon. Azul Rede de Postos, a sua melhor parada. E hoje, na nossa edição, a gente vai falar muito sobre as novidades, as tendências da gestão de frete, um assunto de extrema importância no nosso segmento do TRC. A gente vai falar do cenário do frete no Brasil e no mundo, as diferenças, as variações de preços por quilômetro rodado, o futuro do frete, existe alguma evolução? Para onde vai o segmento? Quais as tendências no setor, as novidades, o que está chegando aí para revolucionar o frete, para mudar a maneira como a gente entende o frete hoje. Então, tudo isso e muito mais você vai conferir agora comigo, com a nossa especialista Raquel. Vem com a gente! E como de costume, para a gente começar, Raquel, queria que você contasse um pouquinho sua história, para quem não te conhece, pessoal, como você chegou até o setor do transporte, como chegou até a IPTC. Queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, pessoal, eu sou economista de formação, né, e já estou no segmento há 16 anos. Eu fui coordenadora do setor de economia e estatística do CETCESP, que é um sindicato patronal aqui de São Paulo, né, por 10 anos, atuando na área de consultoria às empresas de transporte rodoviário de cargas, auxiliando elas no levantamento de custos operacionais, na formação de frete. E de 6 anos para cá, eu estou no IPTC, à frente, né, do IPTC, como coordenadora de projetos, apoiando as empresas e as entidades com esses estudos técnicos, indicadores que são tão importantes para o setor, né, para a tomada de decisão. Então, sou apaixonada pelo segmento, já estou aqui há bastante tempo e sempre estou aprendendo com os desafios. Ah, não, bem bacana. A gente vê que é um segmento que é realmente apaixonante, né? Todo mundo que fala que entrou no setor do transporte não sai mais porque é um segmento que move o Brasil de fato, né? É verdade, eu tenho esse sentimento também. E, Raquel, pra gente entrar já um pouco no nosso assunto, queria te perguntar, a gente fala sobre o cenário do frete no Brasil e no mundo. Queria que você explicasse pra gente como que a gente pode resumir como está o preço do frete no Brasil hoje, como é as ofertas, demandas em relação ao frete, em comparação ao que acontece lá fora. O que você pode explicar pra gente de diferenciação do que está acontecendo nesse cenário mundial? Bom, João, antes de mais nada, para contextualizar, acho que é importante a gente entender o nosso mercado, né, em números. É importante saber onde estamos inseridos aqui no Brasil, né? Hoje o modal rodoviário, ele representa 65% da matriz de transportes, né? E na sequência 15% do modal ferroviário, ou seja, nós movimentamos massivamente as mercadorias produzidas no país, além de ser esse setor que faz o elo de ligação principal com os outros modais, né? Além disso, só em 2022 nós movimentamos mais de 77 milhões de toneladas em grãos. Então, óbvio que a agropecuária ela incentiva e movimenta muito o setor de transportes rodoviários, né? Nós temos aí 7,5 milhões de caminhões registrados, com idade média de 11 anos, mais ou menos. Nós geramos em 2023 quase 60 mil novos postos de trabalho e a nossa malha viária, né, pavimentada, tem aí em média 213 mil quilômetros de extensão, o que representa apenas 12% das rodovias que existem no Brasil. Então, nós somos um país totalmente continental, né? Isso comprova a nossa representatividade. Mas, em termos de prestação de serviço, o valor referencial cobrado pelo frete médio em reais por quilômetro no Brasil hoje, se a gente for analisar aí um período de 12 meses, considerando fevereiro de 23 a janeiro de 24, nós temos uma média de R$ 7,22
em reais por quilômetro, né? Mas que vem apresentando queda desde abril do ano passado, que apresentou uma variação de 24%, ou seja, uma redução aí de quase R$ 2 por quilômetro, mais ou menos. Ou seja, nós iniciamos o ano de 2024 com um aumento de 2% quando comparado a dezembro de 23, o que representa o primeiro aumento no valor médio desde abril do ano passado, né? Existe uma expectativa de alta para os próximos meses em relação ao valor do frete, puxado especialmente pelo acréscimo do preço do litro do diesel nas bombas, né? É óbvio que a gente não tem aumento orgânico por demanda ou por inflação, né? Mas geralmente é porque o mercado está aquecido e os insumos vêm aumentando, né? Então as empresas têm que fazer esse repasse. Quando a gente fala no resto do mundo, nós temos uma predominância do modal rodoviário também no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e na China, mas não na mesma proporção e na dependência que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá é bem mais distribuído. Agora, quando a gente fala de ticket médio, novamente, né, em quilômetros ou milhas, convertidas em reais, já descontados a inflação, nós observamos uma diferença impactante do frete do Brasil e a China, principalmente, né? Como que nós vamos competir, por exemplo, com o ticket médio chinês de R$ 1,03 frente aos fretes do Brasil, que estão aí na ordem dos 7,22, como eu mencionei, ou seja, nós temos um frete 86% mais caro. E tudo isso mostra a volatilidade do nosso mercado interno e como são custosas as nossas operações, além das questões de infraestrutura, que a gente sabe que a gente ainda está muito aquém dos países desenvolvidos, né? Então, tudo isso encarece as nossas operações. Então, esse é o panorama geral comparado aos países principais aí da América e da Europa. Ah, entendi, com certeza, deu pra ter uma real noção. Esses números geralmente realmente são muito impactantes. E você comentou sobre as variações do preço, que ele deu uma queda e a expectativa de uma alta. Muita gente às vezes não sabe como ocorrem essas variações. Queria que você falasse pra gente como que são definidos os valores, quando que se define que agora precisa aumentar, agora precisa diminuir, quais fatores que influenciam diretamente no preço do frete? Bom, a variação do preço do frete ela é afetada por vários fatores, né? Mas principalmente por mão de obra, o veículo, que é a nossa matéria-prima principal, e o combustível, né? Que faz tudo isso acontecer. Que são essas três despesas com maior peso dentro da composição do frete. Então, ele deve ser formado considerando todos os custos fixos e variáveis da operação. Então, eu tenho que contemplar os pneus, o salário do motorista, o combustível, manutenção, seguro, enfim, vários itens, né? Deve contemplar também as despesas administrativas e de terminais, que são aquelas da estrutura, contas de consumo e os honorários, enfim, toda essa estrutura que está por trás da operação. E, por fim, os impostos e a margem de lucro, né? Mas eu oriento sempre as empresas que não devem esquecer de repassar os custos também daqueles serviços adicionais ao transporte, né? Então, é uma armazenagem, é o custo da cubagem, é o manuseio da carga, por exemplo. Então, todas esses serviços adicionais que contemplam também, complementam, aliás, a operação em si, né? Que não é só a origem destino, não é só levar a carga de um ponto a outro, mas pensar em todo esse contexto. E tudo isso deve ser anunciado já na proposta comercial, porque eventualmente, se acontecer de ser solicitado esse serviço, o cliente já tem ali em mãos a informação de que vai ser cobrado esse serviço posteriormente, né? E, na sequência, qual que é a natureza do processo? Após, geralmente, 12 meses de prestação de serviço, é negociado um reajuste, né, indexado a algum índice de inflação específico. Eu sugiro sempre que as empresas utilizem o INCT, é o Índice Nacional de Custo dos Transportes. Eu não sei se todos conhecem, mas é um índice de inflação próprio do nosso setor, que já engloba todos esses custos que envolvem a nossa atividade. Diferentemente, se eu usar um IGPM, um IPCA, por exemplo,
que abrange muitas outras coisas da cesta de bens de consumo da população e que não afetam o nosso negócio diretamente. Então, lá eles contemplam habitação, vestuário, né? É mais para medir a movimentação e o consumo das famílias. Diferente do INCT, que está totalmente imerso aí na nossa atividade. Então, essa é a melhor opção para reajustar os fretes dentro das empresas. Entendi. E você comentou sobre a inflação. Para quem não entende, assim, queria que você falasse como ela influencia nos preços finais do frete, assim, essa questão de... Você comentou do IGPM, do IPCA, essa diferença do INTC, que ele incide diretamente no nosso setor. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente da inflação aí, para o pessoal entender. Bom, a inflação parece um bicho de sete cabeças, mas ela é muito simples, o conceito dela é muito simples, né? É um conceito econômico, mas que se refere ao aumento dos preços. Então, tudo que é consumido, bens ou serviços pela economia, é acompanhada a variação de preços desses insumos, desses itens, mês a mês. Então, isso afeta o setor porque ele aumenta o custo desses insumos, como eu mencionei, né? Então, dessa forma, ele influencia os custos mensais, que é repassado ao consumidor final. Todo o setor tem esse processo, é um ciclo, né? Além disso, a inflação alta, ela eleva também a taxa de juros e que dificulta para as empresas, né, para os transportadores, o acesso ao crédito, né? E a empresa automaticamente deixa de investir muitas vezes, aí gera menos empregos, gerando menos renda e tornando esse ciclo vicioso, né? Então, uma coisa está sempre atrelada à outra. Entendi. Eu puxei esse ponto porque a inflação geralmente é uma palavra que já dá aquele impacto, né? O pessoal já fica meio com temor quando se fala em inflação, então é importante deixar bem registrado aí para o pessoal. E voltando para os valores, que você tinha comentado, o preço do frete, né? A gente percebe essa grande diferença do Brasil para lá fora, mas que ele teve essa queda que você comentou nos últimos meses aí. Dá para falar que os valores hoje eles são justos ou eles estão defasados? Qual que é a sua visão sobre o preço do frete hoje, Raquel? E por quê, né? Por que você considera que pode estar de um jeito ou de outro? Bom, João, na verdade eu considero que não estamos ainda num patamar justo, né, competitivo, né? Eu entendo que existe uma defasagem no frete recebido hoje, na ordem mais ou menos em média de 8,5%, em relação ao custo efetivo das empresas. Porque, só para vocês terem uma noção, nos últimos 12 meses o veículo de carga subiu 20%. Os salários aumentaram 8,4%. O diesel caiu 7,3% mais ou menos nos últimos 12 meses, mas historicamente ele atingiu um aumento aí de 57% em 36 meses. Se a gente for olhar os dados históricos, né? Porque é importante analisar um período longo para a gente entender esse comportamento. Então, as empresas são impactadas diretamente com essa variação de preços, né, dos insumos, e sem conseguir repassar para os clientes na mesma proporção e na mesma velocidade do tempo que ela acontece. Porque também sabemos do desgaste que existe na negociação com o cliente, então é necessário que a gente faça esses repasses, a gente sabe da dificuldade, mas hoje a gente ainda está defasado nessa conta, eu entendo dessa forma. Entendi. Não, essa questão do repasse é bem complicada, né? Porque às vezes o transportador recebe o aumento no frete, a redução no frete, ele tem que repassar isso pro embarcador, e essa questão do repasse em si acaba sendo um jogo né, de negócios, né? Então, para ele acaba sempre... Uma hora ou outra ele acaba perdendo, né? Dá para falar assim? Sim, e na verdade, João, um fator complicador aí dessa história toda é a questão dos prazos de recebimento também para o transportador, porque no mínimo ele demora 45 dias para receber o valor de um frete prestado, né, de um serviço prestado. 45 dias é o mínimo, já cheguei a analisar casos de 90 a 120 dias para recebimento. Então, tudo isso causa um descasamento no caixa da empresa, que tem que buscar recursos muitas vezes fora, né, externos, para cobrir essas despesas, para posteriormente receber do cliente. E o caixa da empresa não pode parar de girar, né? Então, isso causa várias consequências, né? Inclusive atrasos de tributos, folha de pagamento, enfim.
Então, existe sempre uma cadeia, né, de consequências dessas ações. Sim, a gente teve um convidado recentemente aqui falando sobre finanças do transporte, o Everton, ele comentou exatamente sobre isso, o fluxo de caixa, a importância de se ter um fluxo de caixa no setor, no segmento do transporte. Às vezes essa questão dos prazos complica bastante, então no frete também com certeza é dessa forma, então é importante ter essa boa gestão, né? E Raquel, falando sobre as novas tendências, né, o que a gente tinha comentado lá no começo do Truckcast, a gestão do frete, a gente sabe que ela vem evoluindo, as empresas vêm buscando maneiras de fazer uma gestão melhor. Eu queria que você falasse quais são as novidades que você considera assim, mais importantes, citasse algumas novidades para a gente, para o futuro do segmento da gestão de frete. Sim, eu acredito muito, João, que o setor, como a gente levantou aqui, né, muitos desafios. Mas as oportunidades, elas também se apresentam e nós precisamos usá-las a nosso favor, né? Então, por isso, os olhares do empresário devem estar voltados para alguns desses pilares que eu acredito serem os principais, né? Então, primeiro, acompanhar os avanços da inteligência artificial, que hoje é uma realidade, né? E tudo que ela pode trazer de benefícios em processos, otimização de rota, controle de armazenagem, previsão de demanda, justamente para reduzir as falhas e melhorar a performance, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer essas ferramentas, né, para ajudar a gente a gerir todos esses processos, que são muitos, né? Como eu falei, o transporte, para quem está de fora, pensa que é só pegar o caminhão e deslocar ele de um lado para o outro, mas ele envolve muitos processos, né? Então, eu acho que esse é o principal deles, né? Em segundo, eu acho que é aplicar efetivamente aquele conceito, né, de cadeia de suprimentos, ou supply chain, né, que é um termo muito usado no nosso setor, porque hoje todos os elementos, os agentes, as operações estão interligados, conectados, né? Isso vai intervir diretamente no ganho de produtividade e, consequentemente, de lucratividade de toda a cadeia, né? Então, ou seja, buscar essas alianças estratégicas, colaboração para melhorar o aproveitamento da capacidade do veículo, por exemplo, usar espaços compartilhados de armazenagem para redução de custos. Então, a gente tem muitas alternativas que podem trazer soluções de fato. E terceiro, é fundamental hoje em dia considerar as questões voltadas ao transporte verde e essa pauta ESG, né? Mais do que nunca, os parceiros, os clientes têm buscado no mercado empresas comprometidas com essas práticas, né? Isso implica em menos emissão de poluentes, a gente já tem, né, fama, o transporte rodoviário já tem fama de ser um modal poluidor, né? Então, eu acho que é buscar essas alternativas, então, eletrificação de frota, logística sem papel, né? Então, resumindo, energia limpa e inteligente. Então, vale pensar o quanto a sua empresa, né, está se voltando para esse assunto. A gente não pode deixar de lado, né? E, por fim, eu acho que o objetivo final disso tudo é proporcionar satisfação para o cliente. A gente não pode simplesmente pensar em prestação pura de serviço, né? Pensar na qualidade, que esse cliente seja um promotor da sua marca, trazendo cada vez mais rentabilidade, né? Então, por isso eu acho importante se manter atualizado. Então, faça pesquisas de satisfação, né, constantemente, invista nessa experiência do cliente, né? Apresente escolhas flexíveis e mantenha sempre esse canal de comunicação aberto, porque cada cliente tem uma particularidade, uma necessidade. Eu acho que isso, você ter um olhar para isso, faz você também ter um diferencial no mercado, né? Então, para mim, esses são os pontos cruciais, né, de tendências que o nosso setor vai seguir daqui para frente, com foco total, e eu acho que a empresa, né, o empresário que estiver no ramo, tem que se atentar a esses 4 pontos, com certeza. Com certeza, são pontos aí bastante importantes, tenho certeza que a galera já deve ter anotado as dicas aí, né? E Raquel, você já deixou várias dicas aí pro pessoal hoje, mas é uma tradição nossa aqui do Truckcast, a gente já sempre pede pro convidado que tem uma vasta experiência no mercado, uma vasta experiência no setor,
passar uma dica para quem está começando. Pode ser uma frase, um livro que te inspirou, um filme que você carrega contigo, que você pôde absorver alguma coisa. O que você pode deixar aí para os nossos ouvintes? Bom, eu tenho uma frase que me acompanha, né, na minha carreira, do professor americano William Edward. Ele diz assim: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, no contexto da minha vivência, o que é importante é ter dados, é ter informação, é se cercar de conhecimento do mercado que vocês estão atuando, que vocês estão inseridos, né? E para tomada de decisão, isso facilita muito. Então, hoje, né, eu vim de um caminho da consultoria, da orientação nessa parte de custos, e hoje estou à frente do instituto que 100% mergulhado, né, em conhecer o setor e centralizar informações. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas informações em mãos para que a gente consiga gerenciar melhor, porque tudo muda muito rápido, né? Então, o IPTC aqui também está disponível para ser esse elo de ligação, né, entre o setor e essas informações, porque são muitas, né, para que a gente possa controlar, mas elas fazem parte de um processo muito importante de gestão. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês. Ah, perfeito, com certeza, mais uma dica importante aí pro pessoal. E galera, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença da Raquel, pela disponibilidade, pelo tempo, foi muito bom poder ouvir e aprender bastante sobre o frete. Tenho certeza que todos os ouvintes puderam aprender bastante também. E também queria deixar as portas do TreCast sempre abertas para você, para o pessoal do IPTC. Muito obrigado e foi uma honra poder ouvir vocês. Eu que agradeço pela oportunidade, eu espero ter contribuído aí com informações relevantes. Reforço aqui o convite para que vocês conheçam o IPTC e possam ter acesso a vários estudos técnicos, né, para todos que se interessam pelas estatísticas do setor. Obrigada. Imagina aí, o agradecimento é todo nosso, Raquel. E você, ouvinte, se você gostou, não esqueça de deixar o like, seguir a gente nas redes sociais, @TreCastBR. Estaremos sempre aqui, sempre semanalmente, com muitas novidades, setor do transporte e muito mais. Até a próxima e grande abraço!